pela excelente palestra e dando continuidade ao nosso ciclo de palestras do nosso curso, convidamos agora a fazer uso da palavra o Dr. André Naves, que é defensor público federal, especialista em direitos humanos, inclusão social e economia política, professor, escritor e palestrante interessado na ampliação e concretização dos direitos humanos pela cultura, literatura e arte. Com a palavra, o doutor André Naves. Olá, Francine. Por favor, você pode. Já foi permitido aqui compartilhamento. Muito obrigado. Acho que é doutor... Isso. Eu, é, Conseguimos. é que eu tenho uma certa dificuldade. Estão vendo? Sim, estamos. Agora sim, está em tela cheia. Obrigado. De nada. Boa tarde a todos. Muito obrigado por essa parceria entre o TRF6 e o TRF1 para tratar de um tema tão interessante. Eu gostaria de cumprimentar especialmente a doutora desembargadora Mônica Cifuentes, o doutor Gustavo Baião, que fez esse convite, fez essa parceria, essa troca de ideias comigo e que possibilitou que eu estivesse aqui. Queria agradecer toda a estrutura do TRF6, TRF1, inclusive você, Francine, que nos trata com tanta cordialidade. Muito obrigado. Bem, o meu nome é André Naves, eu sou defensor público federal, sou escritor e professor. Eu sou especialista em inclusão social, direitos humanos e também mestre em economia política. Sou comendador cultural, sempre tive uma atuação muito grande em relação às artes. Meus contatos, minhas redes sociais, www.andrenaves.com. Vou repetir, www.andrenaves.com. Meu Instagram, @andrenaves.def, repetindo, @andrenaves.def. Eu sou uma pessoa branca, olhos verdes, cabelos castanho escuros já ficando grisalhos, uma barba curta, mal feita, e hoje eu estou com um terno azul escuro e uma gravata azul. Estou com uma blusa de lã preta. Mas o mais importante na minha vida, Francine, doutora Mônica, doutora Érica, que me antecedeu brilhantemente, parabéns, é que logo no começo do segundo ano da minha faculdade, isso aí lá no ano 2000, eu sofri um acidente, um grave acidente. Eu tava de carro e o meu carro caiu de uma ribanceira. Então, eu fiquei um longo tempo em coma, muitos meses, e tive uma recuperação muito difícil e que se estendeu até hoje. E é lógico que essa recuperação exigiu muito tratamento, terapia, e o interessante é que durante toda essa recuperação eu fui percebendo, e durante a faculdade, que eu tive uma ajuda muito grande dos meus amigos, meus colegas e da minha família também. Eu fui percebendo que nenhuma superação que nós temos
na nossa vida é individual. Todas as superações, toda a construção que nós realizamos é coletiva. Ela só se realiza coletivamente. Nós só nos realizamos no outro coletivamente. Eu não sei se todos podem ver, mas eu vou tentar falar tem uma foto minha que eu estou na frente de um quadro neoconcretista do Amílcar de Castro, e o quadro são mais ou menos quadrados pretos, quadrados brancos, e tem três cores principais, três cores primárias: amarelo, vermelho e azul. É por isso que é um quadro neoconcretista, principalmente. Mas no centro dele, nós podemos ver que o quadrado está torto, está diferente. Isso é uma demonstração de que a vida exige movimento, mas mais do que isso, de que a vida exige enxergar além do óbvio, além daquilo que nos foi imposto, olhar para além. Vocês se lembram? Eu não sei se todo mundo assistia, mas quando eu era criança eu adorava o desenho dos Thundercats, quando ele olhava no olho de Thunder e falava: me dê a visão além do alcance. Nós precisamos ter essa sensibilidade para alcançar uma visão além do alcance. O povo brasileiro, e aqui eu coloquei no meu slide uma chart que eu adoro do Enfio, já vou falar um pouco mais sobre essa charge também, mas o povo brasileiro, depois de muito tempo, muitos anos vivendo sobre as trevas da ditadura, da tirania antidemocrática, construiu num projeto de concertação social que teve muita movimentação de todos, constituiu um Estado democrático de direito. É por isso que eu gosto tanto dessa charge. A charge é uma bandeira do Brasil que está sendo reconstruída, repigmentada pela população. A população está replantando o verde da nossa bandeira, está recolocando os minérios das riquezas do nosso amarelo, está repregando as estrelas da nossa bandeira. Ela, em suma, está redesenhando a nossa bandeira. Foi isso que foi feito com o nosso Estado. O nosso Estado foi reconstruído, foi redesenhado nos termos democráticos. E democracia não é simplesmente a vontade da maioria, não. É a vontade da maioria que respeita a dignidade dos grupos minorizados, mas ela tem uma finalidade. Ela precisa da finalidade de construção de direitos humanos. E o que são esses direitos humanos? Bem, mas é por isso que eu adoro essa charge do Enfio também, porque vocês podem ver que as pessoas não têm cores, não têm formas, elas podem ser homens, são mulheres, são de todas as idades, são pessoas com óculos, sem óculos, cada uma mostrando a diversidade da nossa população. É isso que eu digo, nós estamos construindo e estamos até hoje, porque isso não foi um ponto específico na nossa sociedade, mas a construção democrática se protrai no tempo. Nós estamos até hoje construindo uma democracia. E percebam o que o artigo primeiro da nossa Constituição fala, que nós nos constituímos como Estado democrático de direito. Ou seja, sem Estado democrático de
direito não existe nem em Brasil. A República Federativa do Brasil só existe, só subsiste nas bases democráticas, nas bases de um Estado democrático de direito. E tem como alguns fundamentos. Quais fundamentos são esses? Eu imagino que aqui todos devam saber. São a soberania, é lógico, ninguém vai nenhuma potência estrangeira vai determinar como o Brasil se porta, é lógico, porque isso seria antidemocrático. A democracia, como eu falei, é a vontade da maioria da nossa população, mas essa vontade que respeita a dignidade sempre com finalidade de construção dos direitos humanos. É por isso que a soberania é nosso fundamento primeiro, mas a cidadania, a construção da dignidade das pessoas de uma forma autônoma para que elas reproduzam e aprimorem a sociedade, é essencial em nosso fundamento segundo. O terceiro é a dignidade da pessoa humana, dignidade essa que só é conseguida através da concretização autônoma pela cidadania e pelo exercício do trabalho. Por isso que os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Por fim, nós respeitamos o pluralismo político. O pluralismo político como emanação da própria autonomia cidadã. Lembrando que todo poder emana sempre de nós. Exatamente por isso, fora da democracia, não dá para pensar no Brasil. Mas às vezes, nós falamos muito daquilo que está no papel, dos textos legais, e nos esquecemos que esses textos legais só existem para reverberar, para tentar modificar a realidade concreta, ajustando-a aos padrões democráticos. Por isso, só subsistem os direitos humanos e, no fim, a democracia, se os nossos textos legais, se a nossa Constituição conseguir ser transportada para a realidade. Dito de outra forma, só faz sentido um Estado democrático de direito, e daí podemos falar do nosso país, República Federativa do Brasil, se há uma concretização dos direitos humanos, se há uma concretização da dignidade humana. Porque os desígnios escolhidos pelas maiorias, que respeitam a dignidade das minorias, mas sempre com as finalidades de promover e proteger os direitos humanos, é isso que é a democracia. Nós precisamos, então, aprimorar a inclusão, o acesso de pessoas para que novas experiências em conjunto possam aprimorar a democracia, possam aprimorar nossa experiência democrática, possam auxiliar na concretização de direitos humanos. E aqui ao lado eu coloquei uma charge que eu também adoro, do Nico, que mostra uma pessoa em situação de rua tentando morar embaixo da Constituição. Mas o que são direitos humanos? Direitos humanos são aqueles que saem dos 5 direitos fundamentais que nós presenciamos no artigo 5º da Constituição. São aqueles decorrentes da vida, mas não é qualquer vida, não é apenas a sobrevivência, é a vida em plenitude. Eu imagino que aqui todo mundo deva lembrar e até gostar daquela música do Titãs,
que fala que a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Exatamente essa é a vida. Liberdade não é só ir e vir, falar aquilo que quer, não. A liberdade se fundamenta no direito de responsabilidade. Todos nós temos o dever de sermos responsáveis pelos meus atos, pelos nossos atos. E só somos livres na medida dessa responsabilidade. Senão, a gente é café com leite perante a vida. Igualdade. Não é que todos devam ser iguais. A diversidade, a pluralidade são características essenciais da humanidade. Mas a igualdade constitucional deve ser refletida na simetria de oportunidades que todos nós temos de nos desenvolver. Direito à propriedade de todos aqueles que emanam. Não são só direitos aos meus bens, não, são direitos a tudo aquilo que é próprio do ser humano, próprio ao indivíduo, suas concepções, suas criações artístico-intelectuais, tudo que está próprio dele, sua forma de ser, seus desejos, suas paixões, e o seu trabalho, a pessoa que trabalha com aquilo pela qual ela é apaixonada. Isso é próprio do ser humano. O trabalho é a maior propriedade que nós temos. Mas, por fim, faltou falar da segurança. É lógico que nós temos o importantíssimo enfrentamento à criminalidade. Mas segurança não se resume a isso. Segurança também diz respeito à nossa segurança alimentar, segurança sanitária, segurança educacional. Ou seja, a segurança vai acobertar e dar possibilidade para que todo indivíduo seja autônomo, possa, por fim, acessar qualquer ambiente, qualquer estrutura social. Aqui, o quadro que eu colei nesse slide foi o Operários, da Tarsila do Amaral, que eu adoro. É um quadro que mostra a diversidade das pessoas e cada um deles tentando, através do seu trabalho, ou seja, da sua propriedade, construir a nossa prosperidade comum. No entanto, isso é interessante. O Brasil, ele internalizou na sua ordem jurídica, com força de emenda constitucional, a Convenção de Nova York. O que é a Convenção de Nova York? É a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. E, com isso, ele trouxe para dentro da Constituição, ele tornou constitucional uma concepção de pessoa com deficiência extremamente moderna e sofisticada, que foi também internalizada alguns anos depois pela Lei Brasileira de Inclusão e pela Lei Brasileira, Lei Berenice-Piana, mostrando que pessoa com deficiência não é aquela que tem uma deficiência, é aquela que enfrenta as barreiras ambientais no dia a dia. As pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos. Mas o que são impedimentos? São características pessoais. Vocês estão me ouvindo ou caiu? Estamos ouvindo, sim. Então, obrigado. É porque eu perco totalmente a conexão com vocês, eu não consigo enxergar, Francine, mas obrigado. Então, pessoa com deficiência é aquela que enfrenta as barreiras
existentes na sociedade. E quais barreiras são essas? A doutora Érica falou super bem que existem vários tipos de barreira, mas tocou no assunto principal, nas barreiras atitudinais. São essas atitudes exclusivistas que colocam pessoas que têm características únicas e individuais para fora da sociedade. Todos nós somos indivíduos e todos nós temos um conjunto de capacidades. E esse conjunto de capacidades ou de características nossas, que podem sim ser positivas ou limitações, existem para todos nós. Por vezes, essas características entram em conflito nas suas interações sociais. Por isso, elas são chamadas pelo legislador de impedimentos. Por isso que é uma exclusão. A pessoa com deficiência não é aquela que tem uma deficiência. É aquela que enfrenta uma deficiência diariamente. É aquela que enfrenta as barreiras. E todas as deficiências, todas as barreiras, perdão, são oriundas de uma barreira principal, da barreira atitudinal, da barreira do preconceito. Quando nós nos deparamos com alguma barreira arquitetônica, por exemplo, uma calçada esburacada, ela falou também, a doutora Érica, do problema das árvores no meio da calçada e tudo mais, é porque aqueles espaços invisibilizaram as pessoas com deficiência. Aqueles espaços não foram desenhados para pessoas com deficiência. Ou seja, essa barreira é um reflexo da barreira atitudinal, é um reflexo do preconceito, é um reflexo da invisibilização. E esses reflexos, quando deixam as pessoas para fora, empobrecem, enfraquecem a nossa própria sociedade. Porque a nossa lei brasileira de inclusão, e eu estava lá quando nós escrevemos a Lei Brasileira de Inclusão, eu participei do grupo de redação da Lei Brasileira de Inclusão, e é interessante, ela não se chama Estatuto da Pessoa com Deficiência, porque a pessoa com deficiência não é, como a doutora Érica muito bem falou, não é um objeto de direitos. Nós queremos mostrar que a deficiência está no ambiente, está na estrutura social, que deve sim ser inclusiva. Ou seja, o nome da lei já diz: nós queremos que o Brasil seja construído, seja realizado em bases inclusivas. Lei Brasileira de Inclusão. E é por isso que nós falamos que a avaliação dessa deficiência, dessa característica pessoal, em interação com uma estrutura excludente, tem de ser biopsicossocial e realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, considerando os impedimentos nas funções e estruturas do corpo, repetindo, impedimentos são características do corpo em incompatibilidade com a estrutura, com a estrutura social. Os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, a limitação no desempenho de atividades, todos nós temos características pessoais que representam limitações para algumas atividades e potencialidades para o exercício de outras, e a restrição de participação. Essa é a mais dura de todas. É quando a sociedade nos coloca para fora, fecha as portas para nós. Porque a pessoa com deficiência, ela tem essa deficiência de inclusão, ela esbarra numa estrutura social. E aqui eu coloquei um desenho da Bela e a Fera. Não, da Bela e a Fera não, do Corcunda de Notre Dame.
O Corcunda de Notre Dame, também conhecido como romance de Victor Hugo, que chama Notre Dame de Paris. Mas a maioria das pessoas, grande parte das pessoas, conhece pelo desenho da Disney, que tinha o Corcunda, os Gárgulas, a Cigana Esmeralda. Pois bem, todos eles morando lá na Catedral de Notre Dame de Paris. Quem era a pessoa com deficiência? Todo mundo logo vai falar do Corcunda, porque ele tem um corpo que não é o padrão. Pois bem, não é o Corcunda. O Corcunda, ele só está morando na Catedral de Notre Dame porque ele não tinha família, ele era pobre, ele era um excluído da sociedade, ele era um minorizado da sociedade por outras maneiras. Tanto é que em outra peça, Ricardo III do Shakespeare, o Corcunda é até o rei. Então, essa limitação ou essa característica pessoal de ser corcunda não diz respeito a nada, ou pelo menos não dizia na Paris do século XIX. Mas ser cigana como a Esmeralda a impedia, como ainda impede muitas vezes, de acessar diversos espaços. Ela enfrentava uma exclusão social muito maior que ele. É bom que se lembre disso. Aqui eu coloco um desenho da Bela e a Fera. A Bela é uma moça que, diferentemente do ordinário, das moças típicas da vila dela, ela não pensava em só casar. Ela não queria ser uma moça bela, recatada e do lar. Nada contra quem quer, mas não era o que a Bela queria. A Bela queria ler, queria estudar, queria se desenvolver, queria ser mais. E por isso ela era excluída daquela sociedade em que vivia. Por isso ela teve de buscar refúgio na biblioteca da Fera. A Fera aqui não era pessoa com deficiência, apesar de ter uma aparência física pouco usual. A pessoa com deficiência era bela, porque ela enfrentava a deficiência no dia a dia, porque ela queria estudar e não podia, porque ela queria ler, porque ela não queria apenas se casar, ela queria ser autônoma, ela queria deixar de ser somente uma coadjuvante na vida para passar a ser protagonista. A mesma coisa a princesa Fiona do Shrek. E aqui nesse slide eu coloco o Shrek e a Fiona. A Fiona era uma princesa no reino, mas ela não queria só ser uma princesa. Nos termos anteriores, ela não queria só ser bela, recatada do lar. Ela queria ser muito mais, ela queria ser uma guerreira, ela queria ditar os rumos do reino. Ela queria contribuir para a construção de um reino. Então ela acha a liberdade indo para o pântano e se transformando num ogro. Uma metáfora grande para mostrando que a deficiência não está na pessoa, está no ambiente, que ela encontrou a liberdade, a inclusão, a acessibilidade no pântano, onde o Shrek morava. E era muito amigo, muito feliz de todas as criaturas do pântano. O Shrek foi inspirado, inclusive, numa pessoa que existiu. Era o. Puxa, me fugiu o nome, eu só estou com o apelido dele agora. Era o Anjo de Paris. Era um lutador livre que salvou muitas pessoas no Holocausto, inclusive, e que construiu. Ele era gentil, igual o Shrek, mas tinha uma aparência assustadora. E foi a partir dele e a partir dessa concepção que foi feito o desenho no Shrek atualmente. E, por fim, eu ponho aqui um desenho do Dumbo.
O Dumbo, aquele desenho animado, que eu acho que a maioria deve se lembrar, mostrando que era um elefante de orelhas grandes. Um dia, contando a história, ele bebe demais porque ele caiu num barril de ponche e fica bêbado e acorda no dia seguinte no alto de uma árvore. Ele não sabia como isso tinha acontecido. Eu recomendo para todos que puderem, assistirem essa versão, a primeira versão, a versão original do desenho Dumbo, porque ele era colocado num lugar meio como um palhaço do circo, um trapalhão, só fazia atrapalhadas. Os corvos, que têm um sotaque de negros do sul dos Estados Unidos, representando também uma classe de pessoas extremamente excluída e marginalizada, eles ensinam o Dumbo a voar. E ele, de uma figura extremamente excluída no circo, ele passa a ser a atração principal. Mas ele só passa a ser a atração principal porque ele conseguiu ouvir os corvos, ele conseguiu superar a exclusão, a exclusão que a sociedade impunha aos corvos. E embaixo eu coloquei um fragmento do quadro Narciso do Caravaggio, que retrata a lenda de Narciso. Narciso, como eu acredito todos devam saber, era aquele personagem da mitologia grega que só tinha olhos para si mesmo, ele amava a si mesmo, ele representava o egoísmo. E percebam como Caravaggio foi, foi magnífico, foi genial nesse quadro, porque ele pesou na paleta de cores que envolve o Narciso e só trouxe claridade para ele mesmo. Nós não sabemos, é impossível saber se Narciso está na floresta, está na cidade, ou está num penhasco, onde Narciso está, quais os perigos e oportunidades estão em volta dele, se ele está olhando em uma poça de água, um lago, em um mar. O que ele está olhando, nós não sabemos. Ele só tem olhos para si mesmo. E esse quadro nos convida a pensar, a refletir nisso. Porque o Dumbo como o Narciso, eles tinham uma característica pessoal. Eles tinham várias características pessoais que são da individualidade. O Narciso, infelizmente, ele foi contaminado pelo egoísmo, então ele transformou toda a individualidade que todos nós possuímos, essa gama de características positivas e também de limitações, em um individualismo, em só pensar em si mesmo, em romper as conexões sociais, em perder a coletividade. A coletividade, quando todos estamos de mãos dadas. O Dumbo precisou dos corvos, mas o Narciso queria andar sozinho. Por isso que ele termina a vida na solidão e na morte. Você sabe que Rubem Braga tinha uma crônica que ele falava que todo mundo quer fazer curso de oratória, quer falar direito e legal, mas quase ninguém se dispõe a fazer um curso de escutatória. Quase ninguém quer escutar. E escutar não é com o ouvido, não. Escutar é com a alma. Escutar é igual enxergar. Ninguém enxerga com o olho. Nós enxergamos com o coração. Nós enxergamos com a nossa sensibilidade, nós entendemos, e só nesse entendimento, nessa escutatória, nessa enxergatória do outro, que nós conseguimos
construir uma sociedade plena para todos, em que ninguém fique para trás. Tem uma história, e aqui eu coloquei um quadro, o Beethoven sonhando com as musas. Musas é museu hoje em dia, só uma curiosidade, é a Casa das Musas. As musas eram, segundo a mitologia, quem trazia os sopros de criatividade para os seres humanos. Dizem que Beethoven tinha uma vizinha cega e era super amiga dele. Era uma criancinha. Ele era uma pessoa difícil, ele brigava com todo mundo, mas ela conseguia, talvez por ser cega, enxergar Beethoven no coração, enxergar a doçura que existia no coração dele. E um dia ela pediu para ele, falou: Beethoven, eu queria enxergar o luar. Você pode compor uma música para mim? E ele compôs a Sonata ao Luar do Beethoven. Depois, se vocês tiverem oportunidade, eu convido a todos a ouvirem essa música, que é uma música belíssima, e tentem fechar os olhos para vocês também enxergarem o luar. E a partir do momento que Beethoven fez isso, ele já ficando surdo, totalmente surdo, ele era um compositor surdo, a menina cega, ele compôs essa música para ela. Bem dizem que naquela noite ele sonhou com as musas e pôde compor a maior obra-prima dele, a Nona Sinfonia, que ele trata da humanidade toda de mãos dadas, toda unida, construindo um mundo de prosperidade unido. Eu termino, ou estou terminando, estou me encaminhando para o final com um quadro da Tarsila do Amaral mostrando a vida mais simples, mostrando que todos nós, unidos, de mãos dadas, devemos juntos construir um desenvolvimento sustentável, inclusivo e justo para o país. É só assim, com base na criatividade, da inclusão, da acessibilidade, da diversidade, da pluralidade, que nós juntos poderemos progredir. Ou seja, socialmente, nós precisamos superar, eliminar barreiras, dar visibilidade às pessoas com deficiência, isto é, aquelas pessoas que enfrentam as barreiras no seu dia a dia. Porque com esse contato com novas pessoas, nós poderemos inovar, nós seremos mais criativos, nós criaremos mais. Em um mundo hoje em dia tão dominado por uma revolução tecnológica que é extremamente importante e maravilhosa, o ser humano que por muito tempo quis se robotizar, agora precisa se humanizar. Se humanizar como? Em inglês, o pessoal fala muito em soft skills, mas tem um poeta que eu adoro, e eu acho que todo mundo aqui deve gostar também, é o Carlos Drummond de Andrade. Ele tem uma poesia muito legal que chama O Homem e as Viagens. E ele fala, nessa poesia, ele fala mais ou menos assim, que o homem constrói um foguete, vai para a Lua, faz isso, faz aquilo, constrói toda a tecnologia do mundo. Mas o homem ainda tem dificuldade de olhar para o lado e conviver com a diferença, em conviver com o seu irmão. E é isso que todos nós precisamos fazer. Os soft skills é essa sensibilidade que Carlos Drummond de Andrade falava. Essa que é a maior tecnologia, é a sensibilidade que está interna a todos nós, que nos permitirá conviver com todos, deixar com que todos possam integrar a nossa sociedade. O sábio Hilel era um grande sábio da antiguidade que dizia: se não eu, então quem? Mas se eu for só por mim,
o que serei eu? E ele ainda perguntava: se eu não for por mim, quem o será? Se não agora, então quando? Ou seja, nós, todos nós, temos o dever, a responsabilidade de construir uma sociedade acessível, inclusiva, porque essa sociedade é mais criativa, é mais inovadora, é mais próspera, é melhor para todos nós. Muito obrigado a todos. Eu deixo e repito mais uma vez minhas redes sociais, meus contatos: www.andrenaves.com e Instagram, @andrenaves.def. Muito obrigado a todos e a todas. Doutora Andréa Naves, expressamos nosso mais sincero agradecimento pela palestra profunda, sensível, maravilhosa que o senhor nos trouxe nessa tarde. As reflexões apresentadas até agora pelo senhor e pela doutora Érica Matosinhos, aliadas à vasta experiência de ambos, ao compromisso com a defesa dos direitos das pessoas com deficiência, elas enriqueceram ainda mais este primeiro momento do nosso curso e reafirmaram a importância da construção de uma sociedade mais acessível, inclusiva, sensível e comprometida com a dignidade da pessoa humana, que está no nosso artigo 1º da Constituição Federal. Em nome da Muito, Escola de Magistratura, da Assessoria Especial da Presidência para a Sustentabilidade, Acessibilidade e Inclusão, da Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão, da Escola de Magistratura Federal da 1ª Região e da Secretaria de Gestão de Pessoas do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, nós registramos nosso profundo reconhecimento. Somos 187 pessoas online assistindo a palestra do senhor. O senhor está recebendo muitos elogios, e elogios muito efusivos. Nós registramos nosso profundo reconhecimento e agradecemos pela generosa contribuição do senhor e da doutora Érica. Muito obrigada pela disponibilidade, muito obrigada pela partilha desses conhecimentos, muito obrigada pela inspiração que nos proporcionaram neste primeiro momento, nesta tarde. Eu que agradeço demais, Francine, queria parabenizar também, fazer uma menção especial à doutora Érica. Sua fala me auxiliou demais.